E aí, mates? Tudo bom? Gente, semana passada eu falei pra vocês que eu ia vir aqui conversar com vocês sobre o visto. Porém, eu acabei tendo problemas nesta parte. Aí eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo uma coisa aqui que eu quero conversar com vocês. Perdi. Ah, não, tá aqui. Que eu quero conversar com vocês sobre nesse vídeo. Só que o que acontece? Antes eu preciso dar um recado a vocês, porque semana passada eu falei que eu ia vir essa semana conversar com vocês sobre o meu visto. E o que aconteceu? Não consegui fechar isso ainda. Eu tenho até dia 5 de junho pra terminar tudo, pra tá, tipo, com o meu visto enviado já, só pra eles verem e tentar me responder. Mas eu não consegui pagar a escola, eu não tinha conseguido pagar a escola até ontem. Eu paguei a minha escola ontem, então eu não vou ter como falar pra vocês, porque eu nem entrada no visto dei ainda. Só paguei a escola, tô tendo que esperar o COI, né, que é a confirmação né, que eu apliquei, enfim, que tá pago, enfim, que eu tô matriculada. Por isso eu tô tendo problemas pra vir aqui conversar com vocês. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês pela metade. Eu quero vir aqui conversar com vocês num vídeo sobre o visto, com tudo completo, sabe? Sabendo de tudo que eu vou precisar, de tudo que eu vou ter que fazer e de tudo que eu já fiz pra esse visto. Então não dá pra ficar fazendo vídeos por parte. Let's say que eu vou fazer o vídeo agora, converso com vocês sobre o visto e aparece alguma coisa inesperada que eu não sabia. E aí eu vou ter que fazer outro vídeo falando de novo. Aí eu vou ter que ficar acrescentando informações. Vídeo por vídeo não vai ser legal nem pra mim, nem pra vocês, vai ficar chato. Então essa semana não vai ser sobre o visto, mas eu venho aqui com um assunto muito legal, que foi ideia não me deram essa ideia de assunto, mas 2 pessoas vieram me perguntar depois do último vídeo sobre a questão do inglês. Eu achei muito legal a pergunta do Leonardo Pimenta. Ele veio até o meu Snapchat, ele entrou em contato comigo pelo Snapchat com a seguinte pergunta: Oi Fer, tudo bem? Estarei fazendo intercâmbio para a Austrália, começarei em dezembro desse ano. Tenho uma dúvida, caso possa me ajudar. Se a pessoa estudar mesmo e se dedicar de verdade enquanto está aí na Austrália, quanto tempo ela demoraria para ficar fluente no inglês? Então, essa é uma pergunta que ele não foi a primeira pessoa a me fazer essa pergunta. Na verdade, já veio outras pessoas conversarem comigo sobre isso e eu sempre dou a mesma resposta. Depende muito de muita coisa. Eu comentei no vídeo entre Estados Unidos e Austrália qual escolher, qual que eu mais gostei, qual país que eu mais gostei, e dentre eles está relacionado ao aprendizado do inglês. E, né, falando aqui de Sydney e falando de Arlington, Virgínia, que foi onde eu morei nos Estados Unidos. Não comentando sobre qualquer outro lugar, apesar desses pontos, que foi onde eu morei. Então eu não posso falar de nenhum outro lugar aqui da Austrália, porque eu não sei como é. E o que eu respondi pra ele, eu acho que é uma resposta que vai ajudar muita gente, porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida de vir pra Austrália e ficar fluente no inglês, quanto tempo vai demorar pra isso acontecer. E eu respondi o seguinte: se você falar, tá, inglês todo dia, mas assim, ó, todo dia sem falta, fazendo curso de inglês também, tá? Todo dia sem falta, mas falar inglês, assim, ó, uma conversa e tal, conversar todo dia com alguém que tenha a língua inglesa como a primeira língua, como a língua materna, ou seja, não pode ser igual você que tá aprendendo, tem que ser alguém que fale inglês mesmo. Você vai demorar ali uns 6 meses pra ficar fluente, de 3 a 6 meses, não vou acrescentar tanto, de 3 a 6 meses, porque eu acho que não 3, mas talvez não demore tanto quanto 6. Entre esse tempo. Por que eu tô falando isso? Eu já expliquei em outro vídeo que o que acontece? Muita gente vem aqui e acha, nossa, vou ficar fluente em inglês muito rápido. Em 6 meses eu consigo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas o que acontece? A pessoa não fala inglês todo dia, começa por aí, fala só com brasileiro. O problema não é falar com brasileiro, tá? Tem que falar, faz amizade com quem você quiser, brasileiro ou não, mas se o seu foco é inglês, falar com brasileiro todo dia e não falar inglês todo dia vai te prejudicar, sim. Número 2. Se você falar inglês todo dia, mas que não for com uma pessoa de primeira, que tem a língua materna, o que vai acontecer? Você vai aprender coisas erradas. Claro, às vezes a pessoa, ela fala muito bem, tudo bem, fala muito bem, tem a pronúncia maravilhosa, isso já ajuda. Mas, como nós não temos o inglês como a língua materna, a gente vem, sim, com manias, com costumes que não são bons, que a gente aprende em casa, de pronúncia, de, sei lá, qualquer coisa. A gente não tem a língua como a nossa língua materna, então a gente comete erros, a gente tem costumes errados, a gente tem pronúncia errada, às vezes a gente quer corrigir o outro e às vezes nem o que a gente tá corrigindo tá certo. Então tem que cuidar muito com isso, porque às vezes o seu inglês vai, ó, pra baixo. Não vai melhorar e só vai piorar. Porque você vai acabar aprendendo coisa errada. O que aconteceu comigo? Qual que foi o meu, quando eu vi que eu, aprendi inglês, agora sim, tá massa, tá jóia. O que aconteceu? Eu fui pros Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio de au pair e um mês
apenas um mês de inglês geral. O que eu não indico fazendo aqui, porque aqui é muito difícil você falar todo dia inglês com alguém que tenha língua materna, a não ser que você encontre um namorado australiano, um namorado da Nova Zelândia, ou um americano, sei lá, alguém que tem inglês, sabe? Ou se você tem sua melhor amiga tenha o inglês como língua materna, sabe? Senão, gente, é muito difícil conseguir. Porque quando eu fui nos Estados Unidos, eu todo dia eu falava inglês. Todo santo dia, a menina que eu cuidava, que tinha 8 anos, e ela falava, né? Porque sabe como é que é criança de 8 anos? Fala, pelos cotovelos. Eu falava todo dia. Eu não ficava um dia sem falar inglês. Eu sempre falava inglês com ela. E sabe o que era o mais legal? Que na época, às vezes, eu ficava pé da vida. É que ela me corrigia o tempo todo. E ela corrigia certo, porque ela sabia o que ela tava falando, ela sabia como que devia falar. Então eu tinha costumes de brasileiro, que tipo, gente, eu não tô julgando ninguém, isso é super normal. A gente tem costumes, eu ainda tenho costumes que tá errado, que às vezes as pessoas me corrigem, as pessoas que eu digo, quando eu digo que me corrigem, são pessoas que têm o inglês como primeira língua. Tem uma pessoa que eu tô vendo, que é australiano, e ele está sempre corrigindo quando tem... Nem sempre, né? Às vezes ele dá uma risadinha, quando ele dá aquela risadinha eu já sei que eu falei alguma coisa errada, né? Pensei, pronto, cometi uma gafe. E ele sempre tá me corrigindo, sempre que ele pode me corrigir. Se eu falo, me corrige. Porque às vezes ele fica meio assim, sabe? Tipo, ele não quer ficar corrigindo o tempo inteiro, blá blá blá. Então, porque é chato também, né? Você ficar, não é assim, é assado. Imagine, uma pessoa que fala inglês, né? Não me corrige. Aí chega um povo aí que nem sabe o que tá falando e quer corrigir, né? Isso eu também acho muito chato, mas enfim, né? Eu, por exemplo, eu só corrijo quando a pessoa me pede pra corrigir. Eu só ajudo quando a pessoa me pede. Eu não fico, tipo, consertando o inglês das pessoas, porque às vezes até eu posso estar errada. Mas enfim, continuando, né? Voltando pro papo aqui. Ele tá sempre me corrigindo. E nos Estados Unidos a menina me corrigia sempre. Até a minha pronúncia ela corrigia. Eu podia estar falando do jeito certo, mas a minha pronúncia estava errada. Esse negócio de TH, que é o que essa menina fez pra me ajudar a aprender esse TH, assim, não tem explicação. Eu devo, assim, toda a melhora do meu inglês, toda a minha fluência eu devo a ela, porque ela me ajudou muito. Então, eu fiz só um mês de inglês lá nos Estados Unidos. O que esse um mês de inglês me ajudou? Me ajudou a corrigir erros gramaticais, porque às vezes eu ia perguntar alguma coisa no passado, eu esqueci que tinha que colocar o did, ou ia fazer alguma pergunta, ao invés de eu colocar do, eu trocava o verbo to be. Então, tipo, eu fazia algumas coisas erradas nesse ponto, que eram erros assim, hoje eu fico assim, meu Deus, não acredito que eu errava isso, mas é super comum a gente fazer isso, porque a gente não sabe, no Brasil a gente não precisa colocar nada na frente pra trocar, tipo, é automático, né, quando a gente fala a nossa língua, mas quando a gente fala outra, eu lembro que nos Estados Unidos eu chegava a traduzir, quando a pessoa falava comigo, eu traduzia e não fazia o menor sentido o que a pessoa tava falando, porque, gente, como assim? O que ela quer dizer com isso? Então pra você ter fluência, você tem que conseguir pensar em inglês sem precisar traduzir pro português, ou seja, uma pessoa fala e você já entende, sem você precisar traduzir, entendeu? Você vai falar pra alguém sem precisar traduzir na cabeça antes. Você fala pá, sem precisar traduzir. Isso é você ter fluência. Então, pra você chegar a esse ponto, você precisa falar inglês todo dia com alguém que saiba falar inglês. Quando eu digo conversar, falar inglês todo dia, é manter uma conversa, sabe? Como é que foi seu dia? Tava isso, fiz isso. Eu não sei o quê. Você pode fazer isso, não pode, blá, 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 sabe? Conversa de conversa mesmo. Não, tipo, com a professora. E aí, professora, como é que tá meu inglês? Tá bom, beleza, entendeu? Isso não. Tem que ser conversa mesmo. Nesse tempo, eu dou pra você... Eu não vou dar 3 meses, mano, que acho que é um pouco impossível. Eu vou te dar 4 a 6 meses pra você ficar fluente, se você fizer isso. Agora, se você vir pra Austrália e fizer isso, aí você me ensina, porque até hoje eu não conheço ninguém que conseguiu. Encontrar alguém que tenha a língua fluente, né? Como é que eu posso falar? Que é língua materna, e falar todo dia com essa pessoa. E falar pra pessoa te ajudar a corrigir, e aí você conseguir pensar e tudo mais. Ajuda muito assistir filme, ajuda. Com subtítulo, sem subtítulo. Em inglês, tá? Não, nem coloca o português no meio. Em inglês, ajuda, mas vai ajudar teu listening. Porque ainda assim, pra você conseguir ter fluência, você vai ter que usar o que você tá aprendendo. E se você só listen, se você só escutar e você não usar, não vai fazer a mesma coisa. Seu speaking vai lá pra baixo, seu listening vai lá pra cima. Então também não faz muita diferença, né? Porque pra você manter uma conversa, você vai ter que falar. E o que eu falo também, se você tem o inglês básico do básico, porque, assim, eu fui pros Estados Unidos com um intermediário brasileiro, né? Que não tem nada a ver com intermediário pra quem tem a língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. Então, se você tem o inglês intermediário do Brasil, é low.
é um low intermediate, que quando eu chegava lá, mano, o listening tava ferrado. Eu mal conseguia conversar. É aquilo que eu falei, eu traduzia. E quando a gente vem no Brasil, a gente vem traduzindo, sabe? É aquela coisa. Você vem com o básico. Nos Estados Unidos eu tinha muito medo de falar. Tinha vergonha, eu não conseguia, eu tava travada. Era aquela coisa assim, meu, não consigo conversar. Quando tinha mais gente na mesa, eles mantinham uma conversa, eu ficava calada o tempo inteiro. Eu só escutava. E ainda mal menos, né? Porque às vezes eu nem entendia o que eu estava falando. Então eu cheguei aqui já falando. O que foi diferente. E eu vejo muita gente aqui com inglês básico que morre de vergonha de conversar, não fala, não puxa, sabe? Eu sei que é difícil porque eu já tive nesse lugar, eu sei que é difícil, mas eu não falo por mal, eu falo porque eu sei que é isso que vai te ajudar. Fala errado, mas fala, sabe? E se alguém te corrigir, agradece, mas desde que a pessoa corrija correto, né? Porque às vezes a gente não sabe, a pessoa tá corrigindo tudo errado. Aí também não adianta. É por isso que eu falo que tem que ser alguém que sabe o que tá falando, entendeu? Vai precisar falar todo dia com alguém que tem inglês como a primeira língua. E não fiquem bravos comigo, não, sei lá, meu Deus, não sei o que, tô desesperada. Não é impossível. Isso eu falo, ficar fluente em 6 meses, se você fizer isso, né? Agora, se você não fizer isso, vai demorar mais tempo? Vai. Mas não quer dizer que você não vai ficar fluente. Porque é possível, sabe? Eu acho que tudo é possível. Se você estudar bastante, mesmo que se você converse com alguém que não tenha a primeira língua, vai demorar mais, porque é aquilo que eu falei, você vai pegar mania, você vai pegar accent. Às vezes a pessoa fala, como é que é isso? Como é que fala essa palavra tal? E a pessoa fala com o accent dela. E aí você fala. Aí você aprende daquele jeito. Aí quando outra pessoa que tem o inglês mesmo vai falar a mesma palavra, você já não entende, porque tem um accent diferente, sabe? Então é complicado. O legal daqui da Austrália é que você vai pegar o jeito de todos os accents. Por exemplo, quando eu cheguei daqui, eu tinha o accent inglês americano com brasileiro, né? Porque é óbvio que eu não perdi o meu sotaque, não tem como. Mas eu pude melhorar minha pronúncia com a ajuda da menina que eu cuidei. E o que acontece? Eu cheguei aqui, eu não entendia o accent japonês, mal entendia o accent espanhol, accent chinês, eu não conseguia entender o accent das outras pessoas. Eu entendia o accent dos australianos, entendia. Tinha um pouquinho de dificuldade, sim, mas não era impossível. Mas, gente, pra entender japonês, coreano, qualquer língua que tenha língua materna asiática, gente, eu ficava assim, mano, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Tipo, eu ficava até sem graça, sabe? E aí, com o tempo, o meu ouvido começou a ficar acostumado. Hoje eu já entendo tudo que eles falam, sabe? Porque eu sei o que é thank you pra eles, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eles forem falar thank you, eles não falam thank you, eles falam thank you. Aí você fica tipo, se você não sabe, você fica perdido, entendeu? Por exemplo, quem fala espanhol tem o sotaque carregado também, então tem algumas manias. E, mano, super normal, entendeu? Você vem com uma língua materna, tipo, é óbvio que você vai ter acento, é óbvio que você vai ter sotaque. Só que o legal de vir pra Austrália é isso, é todas essas diferenças. Nossa, accent do povo que vem da Índia, a gente é muito árabe, sabe? Tipo, é muito pesado, é muito pesado. Agora eu entendo, porque eu trabalho com esse pessoal, então eu entendo, sabe? E fica muito mais fácil. O teu listening melhora muito. Você entende todos os sotaques do mundo. Isso é muito legal da Austrália, sabe? Você poder entender tudo que as pessoas falam, independente do sotaque dela. Mas o ruim é que talvez você aprenda errado. Porque inglês aqui, né, em Sydney é tipo, é louco. Todo mundo tá falando inglês, mas ao mesmo tempo soa de um jeito totalmente diferente pra cada um. Então é isso, eu acho que essa é a minha dica de hoje. Se você quiser aprender inglês, quanto tempo você vai precisar ficar fluente. Foram 2 pessoas que vieram me perguntar isso. 2, mas outra pessoa já me perguntou também há um tempo atrás. Mas depois do vídeo que eu postei, né, de 5 meses de inglês, que foi meu último vídeo aqui, 2 pessoas vieram me perguntar sobre isso e eu achei a pergunta muito legal. Já tinha achado outra vez, mas como só tinha vindo uma pessoa, eu pensei, não deve ser muito importante, né? Às vezes só ela tá com essa dúvida, então eu já respondi ali no chat. E agora eu respondi essas pessoas, mas eu pensei assim, eu acho que esse vídeo pode ajudar muita gente que tem essa dúvida. A gente tem essa dúvida, não adianta. Quanto tempo eu vou demorar pra pegar fluência, sabe? Claro que vai depender muito da sua dedicação, mas a minha dica principal é essa, porque foi desse jeito que eu consegui fluência no inglês. Foi o único jeito que eu consegui fluência em inglês, sabe? Eu estudei no Brasil 4 anos de inglês e não consegui fluência. Eu achava que conseguia falar, eu achava que tinha inglês intermediário. Cheguei nos Estados Unidos, sabe? Fiquei de queixo caído, tipo, não conseguia falar, não conseguia entender. Mas aí com o tempo comecei a aprender, graças à menina que cuidava lá, que ela tava sempre me ajudando. Isso é muito bom. Se você vir pra cá e de repente você não tem inglês intermediário, assim, sabe? Um intermediário básico, você vir fazer nanny, super aconselho, sabe? Porque é muito bom. As crianças ajudam muito. Se você pegar uma criança ali de 8, 9, mano, ela vai te ajudar muito. Você pode ter certeza disso, que seu inglês vai melhorar. Se você falar todo dia com eles, então, melhor ainda. Muita gente vem fazer au pair aqui, mas atrapalha um pouco por causa das horas. E se você for fazer inglês e tudo mais, vai atrapalhar. Mas eu conheço alguns brasileiros
se de repente, sei lá, tem um grupo no Facebook que é Au Pair Grupão Brasil, e tem muita gente, tem au pair do mundo inteiro, e talvez lá você consiga encontrar au pairs da Austrália. Talvez eles podem te ajudar de alguma maneira, mas eu não consegui o trabalho au pair. Eu tentei no começo, mas não consegui por causa de horário. Depois muita coisa mudou aqui, sabe, pra mim, questão de trabalho. Eu consegui um trabalho que eu queria muito, e vai ser assunto pra outro vídeo, com certeza eu vou falar sobre esse trabalho, tô muito feliz, mas eu quero muito compartilhar com vocês também, mas não vai ser agora, porque agora eu vou falar sobre isso, óbvio. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo desse grupo, se quiserem entrar no grupo de repente e ver se tem algum au pair da Austrália, só ir lá. Eu tenho certeza que os au pairs daqui vão te ajudar. Como eu disse, eu não consegui. Eu tentei no começo, eu não consegui, mas o horário não batia. Meu, gente, normalmente as famílias que querem au pair, elas moram mais distante do centro da cidade, sabe? Então fica um pouquinho mais difícil. Pra você conseguir um au pair, normalmente você vai ter que estar fazendo técnico e não inglês, por causa dos horários, como eu digo. Mas eu acho que nada é impossível, né? Se for pra ser, você vai conseguir. Se é a sua vontade, vai atrás, corre atrás, que uma hora dá certo. Tanto é que esse trabalho que eu queria muito deu certo, depois de 6 meses aqui na Austrália. Graças a Deus, tô muito feliz. Depois eu conto pra vocês sobre isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau.